A todas, todes, todos, sejam bem-vindos a mais um encontro da Festa Afroliterária de Cavalcante. Estamos chegando ao final dessa edição, mas eu gostaria de afirmar que, na verdade, é somente o começo, né, das demais edições que sonhamos e já estamos aí planejando. Eu espero que vocês, né, que estejam nos assistindo, estejam bem dentro do possível. Para quem não me conhece, eu sou escritora, jornalista, pesquisadora em literatura, Kalila das Mercês, e estou aqui hoje para conversar com vocês e fazer a mediação desse encontro, né? Em tempos como estes, né, que estamos vivendo, em que a gente tem uma pandemia ainda assolando o mundo, seguimos aqui com todos os cuidados, né, mas sem nos esquecermos dessas vidas, né, que foram ceifadas, né, que tem nome e sobrenome, que tinha famílias e histórias, e de toda forma, para nós, é um ato de resistência, né, estarmos aqui para o encontro chamado Palavras do Centro para Muito Além, né, com a nossa convidada, que eu tenho certeza que muitas de vocês já conhecem, né, e quem não conhece, né, precisa conhecer. E daqui a pouco eu já vou falar sobre ela, vou falar mais sobre ela. Vou chamá-la também para conversar com a gente. Mas eu preciso dizer que a Festa Afroliterária é apresentada pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. A festa é realizada pela ONG Terra e conta com os apoios da Associação Quilombola Calunga, a Prefeitura Municipal de Cavalcante e o projeto Escritoras Negras. A coordenação geral e a curadoria do projeto são de Edmara Diniz e Kalila das Mercês, né? Essa que vos fala. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas da nossa equipe, todas as pessoas colaboradoras que, de alguma forma, se envolveram na feitura desse projeto Sonho. A Rafael Gustavo, que é o nosso coordenador aí das edições e streams, que nos deu esse suporte ao longo desses dias todos. Eu quero cumprimentar também nessa roda as minhas parceiras incríveis, Bárbara e Daniela, né, nossas intérpretes de Libras, maravilhosas, que fizeram e fazem, né, a nossa tradução, a tradução dos nossos sentimentos e das nossas palavras de forma cuidadosa durante toda a festa. Quero agradecer também a todo mundo que esteve conosco, né, comentando nas redes, curtindo, apoiando, participando das oficinas, né, das atividades do projeto. E quero já, né, agradecer e cumprimentar a nossa convidada, que tenho certeza, né, que quando vocês leram alguma das poesias dela, tenho uma absoluta certeza que vocês devem ter pensado, essa daí ela escreveu para mim, igual que a gente faz, né, com algumas letras de música, né, essa conexão. E ela é poeta e professora cuiabana que vive em São Paulo, publica seus escritos na página Onde Jazz Meu Coração, Onde Jazz Meu Coração, com mais de 620 mil leitores. Tudo nela brilha e queima é seu primeiro livro, lançado pela editora Planeta em 2017, e também pela editora Planeta, a autora participou da antologia Querem Nos Calar, que reuniu 15 poetas de todas as regiões do Brasil. Em 2019, lançou seu segundo livro, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, é fundadora da Aldara English School for Black Girls, escola de inglês afrocentrada para mulheres negras, e Riane é do Axé, filha de Oiá com Ogum, só sabe existir sendo ventania por aí. Seja bem-vinda, Riane Leão, ao encontro Palavras do Centro para Muito Além, fazendo a referência, né, ao Centro-Oeste e todos esses movimentos que você tem feito com suas palavras, perpassando pelo grande centro urbano hoje, né, que você vive, que é São Paulo. Riane, como você está? Como tem sido para você esses tempos que estamos vivendo? Como você tem lidado com esse período de pandemia? Você tem sonhado? Conta pra gente. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer pelo convite, fiquei super feliz de participar dessa mesa, super feliz de participar dessa festa.
Bom, eu acho que é impossível, especialmente a gente assim que trabalha com essa sensibilidade, né, com a arte, é impossível a gente viver assim, ignorando o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu passei por um processo de adoecimento muito grande durante esse período. Eu acho que o mundo acaba atingindo a gente de diversas formas, né? Foi impossível seguir normalmente e foi também um pouco impossível seguir escrevendo, assim. Então, a pandemia ela mexeu muito com o meu processo criativo, muito com minhas fontes de inspiração, assim, tenho escrito ainda bem pouco, né, estou com o terceiro livro aí a caminho, mas ele está bem devagar, e talvez seja esse o momento de ir devagar mesmo, né, entender a lentidão de outra forma, mas a ancestralidade não me permite estagnar, assim, eu sigo sonhando, sigo tendo fé no futuro, sigo escrevendo cartas para o futuro, né, eu tenho dito que o futuro anda bem carente, né? Então é importante que a gente continue falando com o futuro, continue mandando cartas para o futuro, continue depositando boas palavras no futuro, né? Porque, como a gente costuma dizer assim, nós somos esses ancestrais do amanhã, né? Nós somos ancestrais vivos. Então, já que estamos vivos, que a gente continue, né? Perdurando aí nossas artes, nossos encontros, nossas falas, nossas cirandas. Eu acho que esse período mexeu com todo mundo, né, dentro e fora, mas é isso, a ancestralidade segue me guiando aí numa continuidade, numa crença de que as coisas podem sim melhorar e que existe aí uma compreensão de mundo que também pode ser melhor. Realmente, são tempos muito complicados, né? Muito complexos, assim, né? Muitas perdas e é muito desafiador mesmo, né? Assim, produzir, né? Em tempos como esse. Então, é muito compreensível, né? Esse momento também de que você traz, né? De devagar, né? De entender os processos, né? E é isso, né? E vamos, claro, torcer, né, para que você traga, né, esse fruto aí nesse terceiro livro, mas também dessa forma, né, que ele chegue na hora dele, né, entendendo mesmo esse processo, né. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre mercado, né, mas é porque muitas vezes existe uma pressão, né, aquela coisa do, ai, seu terceiro livro, cadê o próximo livro, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Mas eu queria saber, Liane, quando a moça, né, a menina, né, essa mulher que você é, né, de Cuiabá, se percebeu como uma escritora ou como um poeta, né? Uma vez eu estava conversando com a escritora, com a poeta Lívia Natália, né, lá da Bahia, uma querida, uma grande amiga, né? E ela me disse que desconfiava, ela usou esse termo, né? Eu desconfio da palavra escritora, eu prefiro dizer que eu sou poeta, né? Como é a sua relação com isso, né? Com a escrita, com essa autoafirmação, com essas representações, né? Com essas autoidentificações, eu diria. Conta pra gente. Amo Lívia, né? Lívia é uma das minhas maiores referências, assim. Recentemente eu fiz até uma oficina com ela. Quando eu cheguei, ela falou: "O que que você está fazendo aqui?" Eu falei: "Aprendendo, né? Acho que a gente está sempre aprendendo sobre a palavra, enfim, eu aprendo muito com Lívia. Eu acho que a gente demora um pouco para ter essa autoafirmação, né, de dizer sou poeta, sou escritora. Muitas vezes a gente espera que o outro legitime a gente, né? Então, boa parte de nossa vida escrevendo, né? Eu escrevo há 13 anos profissionalmente. A gente fica esperando que alguém diga pra gente, ó, você é poeta, você é escritora, e esse processo também é importante, assim. Eu vejo agora com as oficinas de escrita que eu faço para mulheres negras, o quanto é importante também falar para elas que elas são sim poetas, que elas são sim escritoras, mas sem título de legitimar, né, para que elas mesmas possam mergulhar dentro desse processo de autoafirmação. Eu, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que sempre confiou muito no próprio trabalho, assim, então eu passei muita coisa aqui em São Paulo, foi um baque muito grande territorialmente mudar de Mato Grosso para São Paulo e entender essa cidade, entender algumas coisas, mas
Ai, desculpa, achei que tinha travado aqui um pouquinho, mas agora voltou. Mas eu sempre confiei muito no meu trabalho, então eu não tive essa espera, assim, de que alguém me dissesse alguma coisa, pelo contrário, né? Muita gente me disse que eu não era poeta, que eu não era escritora, e acho que essas negações, elas nunca chegaram em mim de forma a desistir, assim, do que eu faço, desistir do meu trabalho. Então, esse processo, ele passou, o meu processo de me entender mesmo enquanto poeta foi quando eu fui resgatando as minhas raízes, né? Entendendo mais de mim, compreendendo meus caminhos, conhecendo, né, a literatura negra, conhecendo os saraus, conhecendo os slams, conhecendo as batalhas de poesia, conhecendo o slam das Minas São Paulo, que foi um lugar essencial nesse processo, né, como diz a Luz Ribeiro, a primeira vez que eu fui ouvida, né, que houve silêncio para me ouvir, então, um baque muito grande nesse sentido também. Então, foi nesse movimento de sarau e de slam que eu mesma fui legitimando, né, o meu escrito, a minha trajetória, e fui construindo isso conforme eu via outras mulheres negras também fazendo isso, né, era um reflexo, uma dança, assim, conjunta. É interessante você trazer isso, né, essa referência também de vir, né, de um lugar outro, né, assim, uma cidade que não fica dentre os grandes centros, né, quando a gente pensa inicialmente no Brasil, né, você vem de Cuiabá, né, e faz esses movimentos todos, chegando em São Paulo, né, eu acho que isso é bem interessante, assim, bem, porque eu digo isso porque eu também venho do interior, né, eu sou do interior da Bahia, né, e hoje moro em Brasília, então eu percebo como, né, a gente muitas vezes precisa sair de casa, né, para poder reverberar, né, as nossas palavras e fazer com que a partir da nossa energia, né, da nossa força, da nossa entrega, a gente possa estar se autoafirmando, né, se auto-identificando. Sim. Né? Então, Na acho que verdade, quando eu morava em Cuiabá, eu nem me via enquanto escritora. A mudança para São Paulo foi tão abrupta que a palavra, ela, na verdade, eu sempre escrevi, né? Mas a mudança, ela foi tão abrupta, eu achei que a cidade era uma coisa, na verdade, era outra completamente diferente. Então, como essa mudança foi uma avalanche, aí essa avalanche de palavras também surgiu como uma ferramenta de sobrevivência, uma ferramenta de saúde mental, uma ferramenta de me manter bem, uma ferramenta de me manter sã. Então, eu precisei dessa mudança para chacoalhar mesmo, fazer uma ventania dessas que jogam tudo para cima mesmo e muda tudo de uma vez. aproveitando que a gente está falando disso, né, dessa ventania aí que reverbera, você acredita que seu lugar de nascimento, né, sua primeira morada, o Centro-Oeste, né, te influenciou de alguma maneira, né, mesmo sendo esse lugar inicial que você ainda não se autoafirmava enquanto escritora, né? E São Paulo, né? Como tem sido viver em um grande centro, né? Acho que é algo muito curioso, né? Entender esses dois centros, né? Ou mais, né? Na sua vida, assim. Aí eu queria que você falasse um pouco dessas relações, assim, né? Dessas localizações, um pouquinho mais. Então, bom, vamos lá. É um longo caminho aí. Eu acho que o Centro-Oeste, Cuiabá é a minha raiz, né? Onde eu me firmo, onde está a minha família, embora a minha família de santo esteja aqui em São Paulo, né? Mas a minha família de sangue, minha família carnal, ela tá toda lá em Cuiabá. Eu costumava dizer que, como que é? Eu tinha uma frase bem antiga minha, antigamente, que era alguma coisa como em Cuiabá eu aprendi, no calor de Cuiabá, eu aprendi a começar a viver, né? Mas foi aqui em São Paulo que eu comecei a colocar esse queimar no papel, esse queimar na palavra. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu tinha uma relação com a cidade muito profunda, porque eu queria entender São Paulo, né? Eu já morei em muitos lugares aqui em São Paulo, bem diferentes uns dos outros, mas eu lembro que eu tinha essa sede, assim, de entender a cidade, de querer compreender os espaços. Eu saía, como lá em Cuiabá,
tem arte de rua, né, mas não é tão presente como aqui em São Paulo. Então, eu sempre saía, eu ficava observando, eu levava um caderninho, eu anotava as coisas que eu lia nas ruas, eu achava essa parte muito interessante. Eu trabalhei com arte de rua há muitos anos também, né, justamente por conta desse primeiro processo, de ir atrás dessas artes, compreender essas artes também, né. E acho que a cidade, ela, por muito tempo, ela... Aqui em São Paulo, principalmente, houve uma... Eu e a cidade, a gente brigava muito, assim, porque eu queria que fosse um lugar mais confortável do que era, e tudo era muito rápido, isso me incomodava, e todo mundo tinha olhos cansados demais, isso também me incomodava. Hoje eu entendo de outra forma, claro, né? Eu entendo o que leva a esses olhos cansados e tudo mais. Quando eu mudei para cá, eu tinha 19 anos, né? E muita coisa aconteceu aí até agora, que eu tô com 33. Então, eu tinha essa ligação com a cidade, eu ficava ouvindo Itamar Assunção na época, e ficava tentando me encontrar lá nas letras dele sobre São Paulo, né? Ele tinha várias letras falando de São Paulo. Então, São Paulo, para mim, era, assim, uma sede de descoberta, eu queria entender. Ao mesmo tempo, eu achava todo mundo super livre, e isso é importante para mim, né? A primeira vez que eu vi duas mulheres andando de mão dadas foi aqui, e isso foi importante para mim, para os meus caminhos também, né, de compreensão de mim. Então, acho que o que eu escrevo agora, e dentro dos processos que eu passei, é uma mistura de tudo isso, né? É não esquecer raiz, mas também agora São Paulo é um lugar que, de fato, me acolheu, né? Quando eu entendi quem eu sou. Eu acho que São Paulo é uma cidade que pede que você entenda quem você é. Pode custar, vai ser difícil, vai doer, mas você precisa entender quem você é, né? Ao invés de tentar entender São Paulo, eu percebi isso, que na verdade eu tinha que entender quem eu sou e não entender a cidade. E aí, quando eu compreendi quem eu sou, a cidade passou a ser mais acolhedora comigo. São Paulo meio que te força a se entender. É muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Até hoje eu acho muito rápido para o meu tempo. Mas Cuiabá segue em mim de diversas formas, né? É lá que está o meu colo de vó, é lá que está minha mãe, é lá que está a casa que eu nasci, é lá que estão os meus amigos de toda uma vida, né? Pessoas que eu conheço há mais de 20 anos. Então, eu estou aqui, mas eu sempre estou lá também, né? Eu acho que eu estou, ainda que não fisicamente, eu estou sempre transitando entre esses dois lugares. Ai, que bonito. Eu lembrei até de uma poesia sua, né, que chama Sankofa, né, que você fala, né, que herdou, né, da sua mãe a coragem. Né? Acho isso muito... Me vejo nisso também, né? É uma das poesias que eu digo, essa é minha. Essa também é minha. É muito linda. Né? E falando disso, né, lendo seus livros, né, são livros muito bonitos, são livros muito profundos também, densos, né? Você fala disso também, dessa densidade que faz parte, né, do seu eu lírico, do seu poético, né? Tem várias formas de expressar isso, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de, assim, vou escolher uma poesia da Riane para, né, tipo, me representar ou representar a nós. É muito difícil, porque eu percebo, enquanto leitora, muitas confluências mesmo, né? A gente, embora não, sejamos de regiões totalmente diferentes, né? Enfim, vivemos coisas diferentes também, mas existem muitas confluências. A Conceição Evaristo vai falar de confluências de uma forma, né, dessas que não é coincidência, mas são coincidências, né, são grandes pontes, né, que a gente faz. E eu queria saber, né, embora você fale, né, você faça sua indicação, né, quando inicia o livro, né, você faz sua dedicatória, mas eu queria saber para quem você escreve, né, assim, como se dá também esse seu processo criativo, né? Como você produz, né? Você falou que ultimamente tem sido bem complicado por conta da pandemia, mas quando você produz, né? Se dá em um momento que você tira para essa escrita, organicamente, conta pra gente. Certo. Eu acho que se for pensar para quem eu escrevo, eu preciso pensar em dois momentos assim da minha escrita. Acho que dois ainda é pouco, né? Porque eu acredito em sempre numa encruzilhada. Nunca acho que é uma dualidade, mas vou dividir em dois agora. Que tem o início da minha escrita, ali 13 anos atrás,
que era uma escrita que eu precisava daquela palavra como amiga mesmo, né? Porque o São Paulo quase me comeu viva, era muita coisa, né? Então, é muita coisa violenta também. Então, a palavra foi necessária para ter um respiro. E nesse momento eu escrevia para me salvar. Se você me perguntasse isso 13 anos atrás, eu ia dizer que eu escrevo para me salvar. Eu ainda escrevo um pouco para me salvar, mas não só. E eu não tinha uma consciência ainda de uma existência coletiva, né? De uma existência em comunidade, de uma existência onde um contribui com o outro, né? Que eu fui ter essa consciência depois no candomblé, depois com as minhas leituras, né? De livros negros e tudo mais. Então, agora, se for para dizer para quem eu escrevo, eu acho que eu sigo escrevendo para mim, né? Porque, como diz uma escritora que eu amo demais, uma escritora nigeriana chamada Ijeoma Mebiniu, primeiro nade, depois salve os outros de se afogar. Então, eu sigo escrevendo para mim porque eu preciso nadar. Eu não posso dizer que eu escrevo para salvar outras pessoas, porque eu preciso aprender a nadar primeiro, né? E por muito tempo eu não aprendi a nadar e acabava se afogando todo mundo junto. Então, eu prefiro aprender a nadar antes. Mas hoje em dia eu tenho uma consciência de uma existência coletiva que faz eu pensar que eu escrevo para mim e para as pessoas que vão se identificar e que, de alguma maneira, esse texto possa movimentá-las, né, no sentido de movimento mesmo. Quando eu falo movimentá-las, é movimento, de não estagnar, ser movimento. Eu recebo muitas mensagens em relação aos meus escritos nesse sentido de identificação e nesse sentido de, li seu livro, ou li um poema seu e deu vontade, sei lá, de viver, de estar vivo. E acho que eu escrevo não para isso, mas já que eu desemboco nisso, então eu acho que eu estou no caminho certo. Eu não sei se tem uma resposta certa de para quem eu escrevo. Eu acho que eu sigo escrevendo para mim. Agora eu entendo também a minha escrita enquanto uma missão ancestral, né? Porque foi o Exu que me disse que eu vim com essa missão da comunicação, com essa missão de trazer essas palavras, de trazer um amparo, de trazer uma acolhida. Então, acho que eu escrevo para Exu, primeiramente, depois eu escrevo para mim, depois eu escrevo para quem possa se identificar. E eu acho que eu não posso dizer que eu quero salvar ninguém, mas eu acho que já que acaba salvando, então o caminho está exatamente onde ele deveria estar, assim, sabe? Às vezes ele é um pouco tortuoso e bagunçado, mas ele é como ele tem que ser sempre. E o meu processo criativo, eu costumava dizer, até essa semana, 3 dias atrás, quando eu fiz uma outra mesa, que ele era bagunçado, mas na verdade ele é um processo criativo muito intuitivo, né? E não é bagunçado, como eu achava que era bagunçado. Não, ele é intuitivo, eu escrevo quando eu sinto. Não quer dizer que eu acho que eu sinto o tempo todo, né? Mas eu escrevo quando eu sinto que devo escrever, eu escrevo quando eu sinto transbordar, quando eu consigo observar as sutilezas do cotidiano. Então, esse processo criativo, meu processo criativo é totalmente movido pela intuição. Eu sinto quando vem um texto por aí, como, sei lá, quando vem aquele ventinho antes de chover e a gente fala, nossa, hoje vai ter chuva. E o meu processo criativo é tipo isso, bate esse ventinho e eu penso, hoje vai sair um poema. Possivelmente esse poema pode ser que ele não saia pronto, né? Já todo do jeito que eu quero, mas é como se passasse esse ventinho e eu falasse, não, hoje realmente as palavras estão querendo sair. Então eu fico muito, eu costumo dizer que eu escrevo a natureza, né? Então eu estou sempre em contato com essa natureza de mim, essa natureza de fora, para entender quando essas palavras chegam, de que forma elas vão chegar e de que forma eu quero que elas saiam também. E agora acho que dentro desse processo criativo eu entendo que tudo bem mexer num texto depois, tudo bem remodelar, tudo bem. Antes eu ficava muito, não se mexe em texto. E hoje eu acho que não, eu acho que se mexe em tudo, porque a gente está nessa constância de movimento o tempo todo, né? Nessa frequência infinita. E então acho que eu mexo, eu volto, eu retorno, eu vou para frente. Eu estou sempre, sei lá, como se fosse uma argila mesmo que eu vou modelando da forma que eu quero, assim, cada dia de um jeito, né? Porque a gente muda o tempo todo também. Então, acho que esse processo criativo ele é movido pela intuição, ele não é bagunçado, como eu dizia antes, ele é apenas movido pela intuição, agora que eu entendo também esse meu contato maior com essa parte intuitiva, né? Ai, como é bom te escutar e perceber, né, que eu também não estou sozinha, né? Porque, mulher, te dizer que muitas vezes eu
nesses processos de escrita também, né, eu li, né, e já escutei também alguns escritores falando, por exemplo, do Manuel de Barros, né, que ele era, tipo assim, ele tinha um horário dele de sentar e de produzir, Eu não e eu tenho isso, falo, não. gente, eu, às vezes, escrevo a poesia, né, no celular mesmo, penso numa frase, aí ali anoto, né, às vezes vai por escrito. Você também produz, assim, no caderninho ainda, ou no computador sempre, no celular, vai Eu vou cruzando? misturando também. Aí, sei lá, tô na rua, tive uma ideia, eu coloco ali a ideia, né? Às vezes nem escreve naquele momento, pode escrever Sim, daqui a muitos dias. Aí anota uma sim, frase. Eu tenho, às vezes, eu escrevo muito mais no celular e no computador porque o meu pensamento é rápido demais. E eu acho que eu consigo ir mais rápido junto com a palavra, mas eu também tenho caderninho que eu anoto. Eu uso tudo: celular, computador, caderninho. Só não escrevo na parede porque não dá mais. Mas a primeira casa que eu morei aqui em São Paulo era toda escrita, a parede toda, assim, era poesia. Mas acho que é isso, assim, esse processo. A gente, às vezes, quando pergunta de processo criativo, né, a gente fica, eu acho que eu gosto de escrever mais de madrugada, sempre sento às 2 horas da manhã. Não sei se tem essa expectativa, né? Mas não, eu não tenho nem horário. Às vezes eu vou escrever um texto incrível numa madrugada, mas às vezes eu posso escrever um texto incrível a 1 da tarde, num dia completamente trivial, que não precisa acontecer alguma coisa excepcional, né? Eu acho que esse é o processo intuitivo mesmo. a gente tinha comentado, né, muito superficial no início da nossa conversa sobre o mercado, né, assim, eu já tinha essa coisa da pressão, né, existe uma pressão, às vezes, né, por parte das pessoas que nos leem, de falar, ai, quero, até lembrei do disco da Rihanna, né, tipo, que é um, cadê seu disco, tantos anos e até agora, aquela coisa, né, aquela pressão do mercado, da cultura e tudo mais, né, e, na verdade, eu queria saber, né, como se dá, né, como se deu seus movimentos, né, eu já tinha lido algo sobre você, eu lembro, né, que você fez uma ação coletiva, né, para publicar seu primeiro livro, participou também desse livro, essa antologia, né, eu queria que você falasse um pouco, né, como se deu os movimentos de publicações das suas obras, e o que você tem visto, assim, né, do mercado editorial, assim, o que é que você tem observado das mulheres negras no mercado editorial e talvez trazer aí, né, já que você também publica, né, nas redes sociais, né, o que é que você tem, o que é que você está achando, né, desse turbilhão de informações, de resenhas, né, de especialistas, de leitores, enfim, desse universo aí, ou o plural, né, que tem ocorrido aí nesse mercado. Antes de falar sobre esse processo do livro, essa parte que as pessoas ficam muito, né? Ai, cadê o terceiro livro? Cadê o terceiro livro? Até a editora, né? Eu mandei uma mensagem para a editora dizendo que, ó, não estou realmente em condições agora, eu preciso de mais tempo. Ainda bem que eles têm uma parte mais compreensiva, pelo menos nessa editora que eu tô, em relação a isso, porque realmente a pandemia me adoeceu muito, então eu preciso de mais tempo. E eu acho que as pessoas acabam colocando a gente em uma espécie de a gente que já está escrevendo aí há um tempo, né, numa espécie de pedestal mesmo. E eu não quero estar nunca quero, nunca vou querer estar em algum tipo de pedestal. Ou também, e esse pedestal que eu digo, é no sentido da gente sempre ter a resposta para tudo, né? As pessoas. Isso é normal, porque eu também quero ler um livro atrás de respostas, eu também busco respostas nas minhas referências. Mas eu acho que eu falei disso esses dias num evento. Eu acho que falta essa parte de humanizar a gente também, sabe? A gente também está cheio de conflito, a gente também tem várias questões para lidar, a gente também tem bloqueios criativos gigantes, a gente também tem atos produtivos, a gente também está tentando lidar com o mundo, né? Então, acho que é importante dizer isso, assim, eu acho lindo quando as pessoas ficam me falando, ai, quero muito seu terceiro livro, porque eu sei que existe aí um movimento de li seus 2 livros e realmente estou nessa expectativa. Ao mesmo tempo, fico nessa reflexão, né, do tanto que as pessoas realmente agora, nesse momento, precisam de um colo, de um aconchego, e sei que a minha escrita também é como colo e aconchego e acolhimento, mas nesse momento eu estou
estou pensando o quanto que eu preciso de terapia, que tem sido incrível, de espiritualidade, de coisas que são curativas para mim, para que eu possa, então, remodelar e voltar, né? Fazer esse retorno para as palavras. Mas acho que eu estou mais nesse processo de cura mesmo, para depois ir para a palavra, né? E acho que tudo bem também. O processo de livro foi... Aconteceram muitas coisas, mas vamos lá. Eu comecei escrevendo em blog, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha milhões de blogs e escrevia. Tinha bastante gente me lendo, assim. Nessa época, se você tivesse, sei lá, 100 pessoas te lendo, era muita gente. Eu tinha. Eu não abria comentário nem nada. Como eu disse antes, eu realmente escrevia só para derramar. Não tinha muita troca. De vez em quando trocava por e-mail, assim, com as pessoas. Depois veio... Nem tinha Facebook nessa época. Depois veio o Facebook. Eu fui uma das primeiras pessoas, acho que talvez a primeira mulher negra a ter grande alcance no Facebook. Eu lembro dessa época, porque eu sei quem eram os homens brancos que estavam comigo também, tendo grande alcance nessa época, né? Então, eu lembro bem. Do Facebook, ainda também não tinha Instagram, eu comecei a publicar lá, fui para arte de rua, né? Aí comecei a usar as ferramentas, né, de hashtag, essas coisas, e fiquei na arte de rua há mais ou menos 5 anos, colando poesia pela cidade. Na verdade, a parte com a arte de rua foi onde eu fiquei mais conhecida, né? E foi quando comecei a ter mais gente me lendo. Quando eu fui para o Instagram, muito custo, porque eu não queria não na época. Quando eu fui para o Instagram, aí eu fiz o financiamento coletivo, né, do livro, e consegui arrecadar, né, pelo Catarse, consegui arrecadar o dinheiro do livro. Quando eu estava escrevendo o livro, a editora me chamou. Aí eu usei o dinheiro do financiamento para comprar esses livros e fazer o envio. Então, quando eu tinha ali 60 mil pessoas me lendo, mais ou menos, a editora me chamou, falou que eles estavam procurando uma... Na verdade, fui indicada, né, por uma mulher negra, a Stephanie Ribeiro. Ela estava num evento sobre um livro da Rupi Kaur, e eles queriam uma escritora brasileira que escrevesse sobre assim, não as mesmas temáticas, mas temáticas parecidas, né? Que falasse sobre amor próprio, que falasse sobre recomeço, que falasse sobre depressão, que falasse sobre abuso, que falasse sobre retornos, que falasse sobre ancestralidade. E aí, quando a editora Planeta entrou em contato, eu aproveitei e juntei, né? Aí eu peguei esse dinheiro do financiamento para fazer esse envio dos livros e das recompensas também. E aí, nisso, lancei o Tudo Nela Brilha e Queima, que hoje fazem 4 anos, eu vi pelas lembranças do Facebook, foi gostoso de lembrar. Anteontem fez 2 anos do Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Aí eu pensei, então eu tô no tempo, né? 2 anos para cada livro, eu tô no tempo certo. E aí, quando eu lancei o Tudo Nela Brilha e Queima, eu fiquei pensando como que eu poderia aproveitar esse espaço da editora para trazer outras pessoas comigo, né? E aí surgiu o Querem Nos Calar. Eu fiquei falando para a editora, não, vamos trazer mais gente. Falei, vamos de repente fazer uma coletânea, né, com poetas do Islã, sei lá. E aí acabou que a Mel Duarte fez a curadoria, né, a Conceição fez o prefácio, e deu super certo, a gente lançou esse livro aí com os poetes aí, alguns poetas aí do Brasil. Então foi um jeito ali que eu arrumei de já estar num espaço grande e trazer outras pessoas comigo. Depois veio Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, que já é um livro água, né? O primeiro é o livro fogo, o segundo é água. O terceiro não vai ser um elemento só. E aí surgiu Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, e agora vem o terceiro, que ainda não tem título, e tá aí caminhando devagar, mas como diz Morena Mariá, devagar também é tempo. Então, esse processo ali dentro da editora foi mais ou menos esse, assim. E agora, o que eu acho sobre esses novos livros que estão surgindo, né, novas traduções, eu acho que ainda é um pouco precário esse mercado das traduções, sinto muita falta de escritoras negras traduzidas para cá, muita falta, porque tem muita coisa rica aí, né, para a gente trazer para cá, mas, ao mesmo tempo, acho muito valioso, sim, que tenham mais mulheres negras nesse mercado editorial. Recentemente estou lendo um livro agora de uma escritora, acho que ela... Ai, meu Deus, eu esqueci agora de onde ela é exatamente, mas o nome dela é Jamaica Kincaid, e eu estou lendo um livro dela chamado Autobiografia de Minha Mãe. Eu comprei esse livro porque alguém comentou no Instagram, sei lá, alguém colocou um pedaço, e eu amei e eu comprei. E ela vai falando sobre a mãe dela, e ela vai falar de amor próprio de uma outra forma, achei bem interessante, assim, o jeito que ela trabalha. Então, acho que
Acho muito interessante, muito importante, assim, que muitas pessoas publiquem, né, seja de forma independente ou seja dessa forma em grandes editoras, que a gente sabe que facilita a repercussão, porque tem maior distribuição, né, então isso é inegável, mas acho muito importante publicar da maneira que for, seja um zine, seja uma publicação independente, seja um financiamento coletivo, seja uma pré-venda numa vaquinha, ou seja aí dentro desse mercado editorial. Acho importante a gente ter acesso a esse. Obviamente, eu entendo que esse acesso também é limitado, né? Mas acho importante a gente ter acesso, de que forma a gente vai usar também esse acesso nosso a essas escritoras que estão sendo publicadas. Mas eu acho isso muito importante, assim. Até essa ascensão aí de redes sociais, Instagram, Facebook, pode ser caótico? Depende do jeito que é usado, né? Mas pode ser caótico. Mas pode ser incrível, né? O acesso à informação, estar mais perto de informações de pessoas pretas, poder trocar, né, em comunidade, poder entender mais da nossa luta, poder ter acesso a textos que antes a gente não teria mesmo. Então, acho que tudo é uso também, né, saber como usar e onde buscar e tudo mais. Ai, que massa, muito bom. É muito bom saber, né, que como tem sido, né, para você também, né, essa relação com o mercado, essa relação com você também enquanto leitora, né? Eu também concordo, né, que as traduções ainda a gente está ainda discutindo, né, assim, eu vejo também, tem uma professora, né, lá da UFBA, da Federal da Bahia, a Denise Carrascosa, que ela vai trabalhar, né, com essa ideia das traduções, né, do Atlântico negro, e vai, eu não queria usar o termo problematizar, mas vai questionar, né, os problemas que a gente tem, né, teve uma palestra que agora eu também assisti, né, que falava exatamente sobre os problemas das traduções, né, e que muitas vezes existe uma existem tradutores que não têm, né, um cuidado, às vezes, de fazer, né, escolher as palavras que realmente configuram mais próximas daquilo, até as capas, né, os livros da Carolina Maria de Jesus mesmo, né, tiveram vários problemas, né, com algumas traduções, com capas que não tinha nada a ver, né, com o contexto, com a história, né, tem pesquisadoras muito incríveis fazendo essa imersão, né, esse trabalho, e eu queria saber, né, a gente está fazendo esse evento, né, especialmente para as pessoas, né, de Cavalcante, as pessoas quilombolas, né, do Brasil, as pessoas quilombolas Calunga, né, que representa para a gente esse sentido aí de resistência, né, e eu queria saber, assim, o que você diria, né, para esses jovens, para essas jovens que desejam emergir, né, nas artes, que desejam se expressar, né, por meio das artes, né, assim, o que que você daria, assim, de toque, né, eu não diria um conselho, né, mas um toque, né, uma dica, né, para esses jovens e essas jovens que estão te vendo agora. Eu acho que antes de mais nada, se eu puder, né, aconselhar de alguma forma, eu acho que antes de mais nada eu diria que o mais urgente é que a gente se fortaleça mesmo, enquanto comunidade, enquanto autoestima, enquanto autorreconhecimento, né, enquanto firmar nossa identidade, firmar nossas raízes. O primeiro ponto é esse, porque aí isso vai fortalecer o quanto você acredita em você e no seu trabalho. Então, pode ser que muita gente duvide, pode ser que você, enfim, que você passe por diversas questões, mas ainda assim você será a palavra, ainda assim você será a arte, né? E por isso que esse fortalecimento para mim, o principal antes de qualquer coisa. E a outra coisa é que a gente saiba que existe uma ancestralidade aí muito pulsante que nos direciona o tempo todo, né? Não existe mais, eu estava até dizendo isso esses dias, não existe mais a possibilidade de andar só. Se é que um dia existiu, acho que isso, na verdade, foi só uma sensação. Na verdade, isso nunca existiu, né? E não existindo mais a possibilidade de andar só, de estar só, sempre vai haver caminho, sempre vai haver direcionamento. Eu acho que a nossa existência ela foi planejada há muito mais tempo do que a gente imagina. Eu tenho uma frase que eu falo assim: Yansan sonhou comigo há bem mais de 6.000 anos, mas isso é uma contagem dentro sei lá, da minha possibilidade, sendo que isso pode ser infinito, né? Então, acho que a nossa existência ela é planejada
temos nossos propósitos, né? Enquanto uma existência coletiva, enquanto pessoas que querem seguir esse caminho da arte. E como propósito, seja ele de comunicação, de acolhida, né? Porque são muitos aí propósitos para a gente unir. Como propósito, a gente sempre vai ter um aconselhamento, assim. Então, eu diria também para que a gente sempre fique atento aos sinais, sabe? Um vento que bate na janela, uma chuva, uma mensagem que chega aí meio desavisada, mas sempre quer dizer alguma coisa que você estava esperando, uma palavra aí de mãe, enfim. Eu acho que é importante que a gente fique atento para a gente acabar, porque o mundo é mundo demais, e às vezes ele acaba atravessando a gente de uma forma que faz a gente esquecer a raiz, né? Ele é tão mundo que às vezes a gente se perde mesmo na correria, nas demandas, nos problemas que existem, né, em seguir o caminho da arte, porque a gente sabe que não é um caminho fácil, e nem tranquilo, e nem de boa, e nem, enfim. Mas o mundo é mundo demais. Mas tem uma frase minha que eu falo assim: eu prefiro entender quem eu sou do que tentar compreender o mundo. Então, eu diria para a gente tentar primeiro entender quem a gente é, se firmar aí nessa raiz, e se firmar nessa raiz diariamente, para que quando aconteça alguma coisa, né, essa correria, esse atropelo, a gente só balance mesmo, né? Não existe a possibilidade de cair por definitivo, né? A queda é normal, cair a gente vai cair o tempo inteiro. Viver a queda livre, né? Mas não por definitivo. Então, acho que eu diria várias coisas, né? Não uma coisa só, mas eu diria esse combo aí de coisas que são coisas que eu tenho aprendido também, né? Eu também estou aprendendo, e eu também digo isso para mim, porque desistir já não é mais desistir da arte, desistir da palavra já não é mais uma coisa que cabe em mim. Eu sei da minha missão, sei do meu propósito, vou cumprir, estou cumprindo, e acho que é possível. Eu acho que, principalmente para quem quer escrever, eu diria, é possível, sim, e é possível de novo. Porque às vezes parece muito distante, né? Principalmente com o tipo de escrita que chega até nós, né? Com a forma que isso chega. Eu mesma, se eu pensar na época do colégio, nunca que eu ia pensar em ser poeta, né? Porque não parecia que me cabia ali, não tinha ninguém igual a mim e nem mesmo parecido comigo. Então, que bom que agora tem tanta gente parecida com a gente falando que é possível, né? Eu acho que essa é a parte mais cheia de feitiço aí dentro do que a gente está vivendo agora. Uau! Ai, que bonito. Muitas coisas tenho aprendido aqui nesse papo, nesse encontro, né? Muita generosidade sua, né? Nos presentear e firmar essas palavras, assim, que chega, assim, como um grande presente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo esse turbilhão de acontecimentos, é notícia, né? A gente liga, às vezes vai falar com nossa família também, lida, né, com as dinâmicas, com as questões, essas perdas, né? Assim, na nossa equipe mesmo, assim, tivemos perdas, né, de parentes, de pessoas próximas, de amigos, né, nesse período de feitura do projeto. Então, quando você traz isso para a gente, de fato, assim, nos abraça, nos aconchega, né, porque a palavra, ela também é um afago, né, assim, ela também tem esse poder, né, e trazer essa referência para os jovens, né, de fato, transborda nessa questão aí de algo que beira o afrofuturismo, a tradição, né, que se entrecruzam o tempo todo, né, dentro das nossas raízes e ancestralidade. E eu queria fazer um pedido, que na verdade é um pedido coletivo, né, que a gente já está indo para o fim da nossa conversa. Passou rápido, muito rápido. Foi uma delícia, assim, né, a gente conversando, assim, sobre a vida, sobre, né, e eu queria que você trouxesse um poema, uma poesia, algo seu, assim, que você gostaria de dividir hoje, né? E a palavra é sua, você pode deixar suas considerações finais também, e é isso. Eu te agradeço, viu, Riane? Desde já, né? E, por favor, depois eu falo mais um pouquinho. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por esse evento mesmo, né? Por ele existir
Acho que o agradecimento principal é esse. Que bom que ainda a gente consegue, né, produzir esses eventos, fazer continuidade, né, com a nossa existência. Eu vou ler um poema que... Eu tenho lido esse poema porque eu acho que... Primeiro eu estava lendo um poema que era sobre estar viva, sobre depressão. Eu gosto muito dele também. Mas agora eu estou lendo um sobre desembrutecer. Eu acho que a gente tem falado muito sobre dor e pouco sobre afeto. E eu tenho pensado o quanto a gente tem falado em todos os encontros aí online sobre todas as dores, e pouco tem falado sobre a afetividade mesmo, sobre nossos corpos não são feitos só de dor, né? Eu acho que muitas vezes, ainda que a gente faça, sei lá, eu fui em muitas rodas, assim, de debate, de conversa, que às vezes eu saía de lá com dores muito pulsantes. Eu acho que quando a gente se reúne para falar de dor, a gente também pode se reunir para falar de ferramenta, a gente também pode se reunir para falar de possibilidade, a gente também pode se reunir para falar de encruzilhada, de estradas, né? Mesmo que a gente não saiba qual é exatamente, mas aí se várias pessoas dividem, a gente encontra aí um possível caminho, né? Aí eu vou ler um poema que eu fiz, num dia que eu estava pensando sobre todos esses escudos que a gente cria depois que a gente passa alguns processos aí de dor e como fica difícil essa questão da entrega, mas como o afeto também é um pertencimento nosso, né? E também um pertencimento ancestral de mundo. O nosso corpo é afeto por essência, né? E eu vou ler esse poema. É um processo lento de desembrutecer. Exige que você abra as portas e deixe escorrer o gosto denso do passado. Seu trauma não diz mais seu nome, mas você segue abraçando a escuridão, porque acredita que só ali pode caber. Deixe escorrer, agora e novamente repita: o afeto também me pertence. Muita gente vai te questionar, perguntar o porquê de tantos freios, para se dividir, para confiar, para fazer da entrega crescente e constante. Coração não desaparece, regenera, pede prece e paciência, repita: o afeto também me pertence. A noite é pesada, eu sei. A madrugada come seu fôlego. Você desconversa quando perguntam se está tudo bem. Acredita que cura são os muros, quando na verdade cura é desmoroná-los. Nem tudo que cai é sinônimo de choro. Às vezes é fúria de mudança. Você precisa permitir essa queda, porque você foge até dos seus próprios passos. E você tem deixado um legado tão bonito no mundo, sabe? Olhe rapidamente para o seu corpo agora. Não busque significados. Acenda o sol sem questionar seu brilho. Faz mais sentido assim. E repita: o afeto também me pertence. Esse poema não é sobre ferida, é sobre sonho, é sobre se estranhar, já que faz tempo que você não se vê. Você sabe que no fundo queria conseguir não se nutrir somente de redomas. Há muitas maneiras para ser aço e há muitas outras para ser rio, ou areia, ou vento, ou lua. Esse fogo que sobe as entranhas não se chama desespero, se chama vida, e ela está aí e está devolvendo tudo aquilo que é teu. Repita: o afeto sou eu. Esse poema tem reverberado aí muito, muito em mim de diversas formas, sobre repetir mesmo quanto a afetividade faz parte do nosso processo. Tem um poema da Rupi Kaur que ela escreveu no primeiro livro dela, que é alguma coisa assim, alguém pergunta para ela, por que você é tão gentil com as pessoas? Isso no poema, né? E ela responde: porque não foram gentis comigo. E eu acho que, por mais que aconteça aí muitas experiências de dor e muita coisa, isso não rouba a essência, né? A essência da gentileza, da afetividade, de esperança, de sonho, de escrita, de palavra, de arte. Isso não quer dizer também que a gente não tenha que sentir raiva. A raiva também é combustível, é um dos motores aí para a produção também, né? Mas acho que a gente não pode se perder da essência do afeto. O afeto é o que nos constitui, assim, em matéria maior. Então, vou fechar a mesa com a minha fala, né? Uma filosofia iorubá que eu aprendi com a Iemojés, que é uma Ialorixá que publica bastante na internet, assim, algumas reflexões. Ela é escritora também, né? E ela coloca Moua, e Moua em Iorubá é eu existo.
E desde que ela me ensinou isso, eu tenho repetido todos os dias, Mauá, porque quando eu repito isso, eu não preciso de que mais ninguém legitime a minha existência, eu legitimo a mim mesma, né? Se eu falo Mauá, eu sei da minha existência, eu me reconheço, eu me vejo, e isso é o suficiente. Então, acho que é uma filosofia importante para a gente repetir diariamente. Eu existo, eu existo, eu existo. E repetindo isso, você vai entendendo o quanto que a sua existência ela é importante, de diversas formas, né? Em diversas nuances também. E acho que é isso. Agradeço novamente. Fui muito feliz e fiquei muito feliz também com esse convite. Obrigada por esse espaço e obrigada mesmo aí por esse convite novamente. Ai, Riane, gostaria de ficar um bom tempo conversando com você, é muito agradável te escutar, ver tanto de conhecimento, dessa partilha, assim, generosa, é muito bom, assim, eu sinto como realmente, assim, estou me sentindo muito presenteada de estar conversando com você, né, desejo muita saúde, né, e que suas palavras possam seguir, né, como você disse, né, vou te parafrasear mais ou menos, num baianês, assim, arrastado, que o que você falou, né, sobre viver ser queda livre, mas também não é definitivo, né, e desistir já não é mais uma coisa que cabe em nós, né, nesse eu coletivo que somos nós, né, é possível, é possível, é possível, é possível, e por aí vai, né, e quero agradecer, né, mais uma vez a todos os envolvidos nesse projeto, um projeto muito bonito que a gente tem feito muito nesse entrançamento mesmo com o afeto, né? Isso que você trouxe, né? Eu sou a Kalila das Mercês, juntamente com a Edmara Diniz, né? A gente queria muito que esse evento fosse presencial, né? Desde que a gente conversou sobre ele, que a gente dialogou sobre essa feitura, mas, né, infelizmente não deu para ser, mas a gente mesmo assim quis insistir, né, como um movimento de sonho abraço, né, para fazer as próximas edições, para que todo mundo que esteve aqui conosco, que acreditou na gente, que confiou, que chegou junto, possa também estar com a gente, né, nessa confra, que eu espero que não demore, né, a gente tem sonhos e esperanças, né, e dizer, né, que a Festa Afroliterária de Cavalcante é um sonho, né? É uma festa para a comunidade Calunga, é a festa dos quilombos de todo o Brasil, a festa do povo de Cavalcante, do Centro-Oeste, do Cerrado, dos interiores, de todos os Brasis, né? É uma festa que quer afirmar a alegria e orgulho do nosso pertencimento individual, coletivo negro, e celebrar também a nossa resistência, né? A gente está aqui, a gente está aqui. E a nossa programação teve encontros, né, apresentações culturais, oficinas, formação, convidadas, né, e convidados de diferentes lugares do país, uma equipe incrível, né? E agradecer a todo mundo que está conosco nas redes sociais, que está acompanhando tudo, né? E agora eu vou me despedir, mas é uma despedida, um até logo, na verdade, né? Vai ter uma apresentação ainda, depois da nossa fala, depois desse encontro, então vocês que estão nos assistindo, acompanhem, fiquem aí, né? E eu vou dizer, né, esse até logo, com desejo que a gente possa prosseguir, e vou parafrasear uma outra frase da Riane, que me toca muito nessa conversa que a gente teve, que o afeto também nos pertence, né? Então é isso, nós existimos. E deixo um forte abraço e tudo de bom. Obrigada, Dani, obrigada, Bárbara, obrigada, Riane, obrigada, equipe. Eu que agradeço. E é isso, sigamos.